Bom, então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula de Física do Cursinho Popular Carolina Maria Jesus de 2020. Essa aula, por ser uma aula inicial, vocês estão vendo aqui com a câmera aberta, são todos os professores de Física que vão estar trabalhando com vocês esse ano. Nesse momento inicial da aula, a gente vai ter um bate-papo, a gente vai se apresentar, conversar um pouquinho. E aí depois a gente mostra um pouquinho para vocês como vai ser o nosso ano, então quais professores vão trabalhar o quê. E aí a partir disso, nos momentos aí um pouquinho antes do meio para o final da aula, o Rafa já vai começar a nossa primeira aula de física aí com vocês, beleza? Então, pessoal, começando aqui, eu sou o Luiz, sou professor de física no cursinho, tá? Tô aqui já aí vai fazer 3 anos nesse ano. Lá na Lagoa do Sino, eu estudo engenharia ambiental, estou no 4º ano, e é isso aí. Eu espero que vocês gostem muito da matéria, tá? Eu garanto para vocês que a gente tem propostas aí muito diferentes do que vocês estão acostumados, de sempre estudar física na escola, e muitas vezes ser algo cansativo, apanhar para aquilo. A gente tem ideias diferentes, de abordagens diferentes, para ser um negócio mais leve, tá? E também a maneira como trabalhar a matéria com vocês, né? Então, a gente sempre vai estar disponível para eventuais dúvidas, tudo aquilo que já foi explicado semana passada aí para quem esteve presente. Então, tem lá o Forms de dúvidas e todos os outros meios, mas ainda assim, fiquem à vontade para chamar qualquer um de nós no WhatsApp, esses números a gente sempre vai estar disponibilizando aí nos nossos PDFs com as aulas, no WhatsApp mesmo, no grupo, a gente envia nossos números, alguns de nós já estamos lá no grupo. Peraí, pessoal, só um minutinho que tá acabando a bateria aqui. Deixa eu ligar esse negócio, senão eu vou cair. Aí, pronto. Oh, foi mal, galera. Enfim, então dando sequência aí, já já a gente continua conversando. Vou pedir aí que os outros professores se apresentem. Bora. Acho que vou eu, então. Boa noite para todo mundo. Eu sou professor da física desde o começo do ano passado. Então, basicamente, eu comecei junto com a pandemia. Foi mais ou menos essa história da minha passagem no cursinho. Eu sou aluno também no 4º ano de engenharia ambiental do UFSCar, da mesma sala que o Luiz e que o Miguel. Então, estamos no UFSCar desde 2017. Conheci o cursinho através. O Luiz foi uma das pessoas que me mostrou o cursinho também, né? Mas eu morava com 2 pessoas que me apresentaram o cursinho, explicaram qual que era a proposta e tudo mais. Achei muito bacana a ideia da educação popular, a ideia de tentar trazer um pouquinho de como que, na verdade, às vezes a educação não é necessariamente usada apenas para vestibulares, na verdade, para a vida, né? A própria física, é bacana isso, porque a física, ela não é simplesmente um conteúdo que a gente pega e estuda, e é isso. Geralmente, para que serve física? Tem essas perguntas que o pessoal se faz, né? É legal que ela própria, ela é a leitura que o ser humano faz do que acontece na natureza. Então é muito bacana isso. Quando a gente vê no ensino médio, geralmente, o conteúdo da física, ele parece algo que é muito puramente matemático, né? Não depende assim muito enfim, de observação e tudo mais. Isso pelo menos que a gente vê na escola, né? Porque, na verdade, a física mesmo, ela é muito fundamentada em experimentação. Então é completamente diferente. A gente sai na vida real, a gente sai do experimental e cria uma teoria. Geralmente a gente vê na escola o contrário, né? A gente estuda a teoria e tenta aplicar aquilo lá na prática. Isso é um pouquinho na contramão do que a gente deveria fazer pelo menos, né? Que é explorar o mundo como ele é. Mas enfim, espero que vocês gostem aí do cursinho, principalmente da física, né? Porque a física é sensacional. Todo mundo que vê assim a beleza dela geralmente se apaixona, mesmo que eu não entenda muito. Eu, pra falar a verdade, até hoje tem muita coisa que eu apanho ainda, mas isso faz parte. O importante é sempre continuar, sempre buscar se interessar pelos assuntos e, claro, sempre aprender com o conteúdo, mas também aprender com o aprendizado.
Eu acho que não tem muito mais o que falar. Qualquer coisa, caso vier alguma luz na cabeça, eu abro o microfone novamente. Obrigado, espero que vocês gostem. E aí, quem vai? Posso ir? Bala. Bom, boa noite todo mundo. Eu sou o Miguel, como o Gabriel falou, eu estou na sala dele e do Luiz. Então a gente está no quarto ano de Engenharia Ambiental. Eu estou começando a ser professor agora da Física, então espero que vocês gostem de mim também. E é isso. Estamos aqui para o que vocês precisarem, como o Luiz falou, a gente vai disponibilizar os números, né? Então não se acanhem de vir conversar com a gente, principalmente comigo, dando esse lado pessoal meu, eu pretendo ser o mais tranquilo possível para conversar com vocês. E eu vou dividir bastante minhas aulas com o Luiz, então a gente quer planejar ao máximo a gente conseguir interagir com vocês bastante. Beleza? E aí, galera, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Lobão também, o pessoal me chama. Eu tô no quinto ano de Engenharia Agronômica, inclusive essa luz branca que vocês estão vendo na minha cara é meu TCC que está mega atrasado. Eu entrei no cursinho em 2017, entrei na Física e tô aí desde então. Eu não vou me estender muito aqui, deixar o Rafa já se apresentar e começar a aula aí. Mas é isso. E a única coisa que eu peço para vocês é não guardem as dúvidas para vocês, tirem as dúvidas e interajam com a gente aí. A gente está aqui para isso. Todo mundo quer trocar ideia e aprender juntos, beleza? E aí, galera, boa noite. Meu nome é Rafael Tristão, sou né, o cachorrinho novo aqui na equipe de física aqui, certo? Tenho 20 anos, certo? Atualmente eu não faço nenhum curso superior, sou vestibulando, igual todos vocês, alunos, certo? Que estão aí buscando, estão aí lutando, né, para conseguir, né, ingressar numa faculdade pública, né, de preferência. Né? E hoje eu vou basicamente estar introduzindo para vocês esse mundo mágico, lindo, maravilhoso que é a física, embora seja incompreendida, né? E é isso aí, cara, entendeu? Vamos estar tentando trabalhar de um jeito bem dinâmico, certo? Sempre tirando dúvidas, sempre focando aquilo que é fundamental para o compreendimento da matéria como um todo, certo? E é isso aí, certo? É um prazer, é uma honra estar participando da história de vocês, certo? E espero que a gente tenha uma excelente aula daqui a pouco, com certeza. Muito bom. Galera, eu só queria dizer que a gente tem só mais um professor, mas infelizmente ele não pôde estar presente hoje. Mas para as próximas aulas a gente come aí de novo mais uns minutinhos da aula do Rafa, só para apresentar o Marcelo para vocês rapidinho. Quem teve aula ano passado, acho que teve algumas aulas com ele, mas isso aí depois a gente se conhece, a gente apresenta ele para vocês, tá? Em relação, eu só queria dar um repasse para vocês rapidinho, mais ou menos assim, o Rafa vai começar com vocês a nossa matéria anual, então ele vai vir ali com aqueles conceitos iniciais de deslocamento, aceleração, movimento. Aí depois eu vou entrar com algumas leis da física, né, as três principais que a gente conhece. Aí o Miguel vai vir com várias aplicações nessas leis e estudos, enfim. Daí a gente vai vir, aí vai começar a aprofundar mais para outros lados, né? Então, vem a parte de polias, mais ou menos para encerrar isso. Daí a gente entra ali no pedaço de hidrostática, a parte de fenômenos ondulatórios, depois ótica, e daí os outros professores vão começar essas frentes com vocês. Então, se vocês quiserem ter anotado mais ou menos, a ordem seria o Rafa nesse começo, depois ali quando a gente vê movimentos é tudo com o Rafa. Leis de Newton e aplicações delas sou eu com o Miguel. Aí depois a gente vai ter alguns conceitos, trabalho, potência, conservação de energia, hidrostática. Daí vem o Miguel ainda continuando. Depois a gente começa já ondas e ótica, daí entra eu e o Lobão. Aí o Rafa vai voltar com campo elétrico, depois vem o Gabriel com a parte de elétrica exclusivamente,
Depois a parte de termometria, dilatação, fases, gases e termodinâmica encerra com o Marcelo, tá? Eu sei que eu falei rápido, só para vocês terem uma noção de como vai ser o ano, mais ou menos, tá? Tudo isso que eu falei não é em um mês, não é em uma semana, é em um ano. Então fiquem tranquilos, vai dar tudo certo e tempo também. E depois, se quiserem lá no grupo, eu mando esse cronograma bonitinho para vocês, tá? Eu falei agora só para vocês se situarem um pouquinho. E aí, por fim, só para a gente encerrar esse nosso início aqui e o Rafa dar procedência na primeira aula dele, para quem se sentir à vontade aí em falar, eu queria saber o que vocês esperam de diferente ou de novidade, ou o que vocês têm ideia mesmo de como vai ser a física para vocês aqui no cursinho esse ano. Se alguém sentir à vontade, pode falar. Só uma coisa, se o pessoal tiver com vergonha de falar, escreve no chat também. Exato, exato. Eu quero falar. Vocês estão me ouvindo direito? Eu não sei. Então, sim, pode falar. Então, no meu primeiro ano de ensino médio, eu na verdade tive física no ano inteiro, né? Mas no primeiro ano foi quando eu me apaixonei por física, né? Que eu tinha um professor, ele era muito, muito bom e tipo, nossa, eu amava física com ele. Só que aí ele recebeu uma proposta melhor, saiu da escola, e aí entrou outro professor que eu não entendia nada física com ele. Aí eu mudei de escola. Peguei uma professora que eu acho que ela me odiava de verdade. E, tipo, eu não consegui entender física em 2 anos, que foi os 2 anos. Não sei como que eu passei em física, porque eu realmente não entendia nada. Então, basicamente, eu tive uns 2 meses de física com o melhor professor de física da minha vida, que foi no primeiro ano. E depois, eu nunca mais tive uma física que eu entendesse. Mas eu gosto muito porque é muito legal, pelo menos com ele, tava sendo muito legal, consegui entender tudinho. Só que agora eu não sei nada de física, tipo, não lembro mais, porque foi no primeiro ano e eu já terminei a escola tem um tempo, então eu não sei nada de física, espero que vocês me ajudem, porque eu gosto. E é isso. Muito bom, obrigado pela contribuição. Pode ficar tranquila, Amy, que a gente vai dar um jeito nisso aí. Não garanto que você vai entender 100%, mas eu espero que sim. Mas com certeza mais do que você entrou aí perdida na física, digamos assim, você vai sair entendendo, tá bom? E aí, pessoal, eu quero aproveitar a fala da Amy só para destacar uma coisa. Ela falou que achava que os professores não gostavam dela. Aqui não tem essa não, viu, pessoal? A gente está tudo na mesma. Então, a gente quer ser amigo de vocês, qualquer coisa. Acho que você está sendo muito rápido, professor. Fala, não guarda para você. Professor, acho que você não explicou isso direito. Fala também, não guarda para você, porque ninguém vai levar pro pessoal, nem a mal, nenhum tipo de crítica. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? E essas aulas não é pra gente, essas aulas é para vocês, tá? E a gente com certeza vai aprender muito mais com vocês do que vocês com a gente. Então, sintam-se à vontade para qualquer crítica, beleza? A Caroline, ela relatou aqui no chat, eu espero entender todas as matérias que eu fingia entender no ensino médio. Eu gostei muito desse comentário, porque eu falava a mesma coisa na minha época de vestibulando. E, bom, depois a gente aprende a gostar dessa matéria aqui, na real, é tudo, né? Explica tudo e mais um pouco. Galera, se mais alguém quiser falar, fique à vontade, senão a gente dá procedência aí. Bom, pessoal, então depois, se quiserem ainda assim soltar mais algum relato, ó, a Sofia soltou ali, ó. Eu pretendo aprender a realmente usar dentro dos vestibulares, com certeza, essa é a ideia também. Não ensinar aquele conteúdo geralzão, mas sim falar, ó, no Enem é bom você saber isso, e já ir específico pro negócio, com certeza. E daí, pessoal, a ideia é o seguinte, faltou muito isso no ensino médio, com certeza, entendo perfeitamente.
A ideia é a gente complementar e fazer vocês chegarem no vestibular entendendo isso. E não somente no vestibular, mas aonde muito bem vocês quiserem chegar. Beleza? Então, pessoal, se mais alguém depois quiser fazer uma contribuição, manda no chat, que a gente quer muito essas contribuições com vocês, não só para encher esse momento agora, para ter uma participação, mas também para a gente se basear nesses relatos de vocês, falar, ó, a gente conseguiu entender melhor o lado deles, para fazer tudo acontecer de uma maneira melhor para vocês, né? Então, assim, ao longo dessa aula, da semana, vocês falar, poxa, eu espero isso da física para esse ano. Quiser falar isso amanhã, depois, mandar no Whats, mandar aqui no chat ainda durante a aula, depois lá no Class, para quem já entrou na nossa turma do Class, fiquem à vontade, beleza, pessoal? Então é isso. Acho que a gente pode dar procedência. Depois, durante a aula, a gente solta o link aqui da presença, igual foi nos outros dias. Então, por hora, os professores que quiserem permanecer aí para assistir o nosso mascote dando a primeira aula dele, fiquem à vontade. Rafa, boa aula. Pessoal, sejam bem-vindos ao cursinho, bem-vindos à primeira aula de física do ano. E é isso aí, vamos embora. Tamo junto. Beleza, gente, vamos começar então agora com a nossa aula, certo? Vamos começar agora a sondar esse universo lindo, magnífico da física, e a gente vai começar estudando uma área da física que ela é fundamental, não só por conta da sua aplicabilidade, ela ter uma aplicabilidade muito variada, é muito fácil você aplicar ela no cotidiano, além dela embasar outras áreas ainda da física, como no caso da ondulatória. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando da cinemática. Tudo bem? Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela, certo, gente? E vocês vão ver o cara que mais fala nesse mundo aqui dando aula para vocês. Tá, vou compartilhar a tela aqui do meu iPad. Só avisando, se vocês virem que eu estou olhando muito para baixo, é porque o tablet que eu uso para dar aula está aqui embaixo, certo? Então, não achem que é timidez, não. É porque eu estou fazendo aqui tudo. Então, vamos lá. Eu vou abrir a minha apresentação aqui, certo? Só um minutinho. Acho que já, pelo jeito, está aparecendo tudo certinho aqui, né? Vai esperar o Canva colaborar com a gente aqui para a gente fazer a nossa apresentação. Antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta a todos vocês, alunos que são presentes aqui, certo? Eu queria saber o que vocês acham, o que é cinemática, o que é cinemática para vocês, certo? Coloquem no chat, ou se vocês quiserem abrir o microfone, certo? Eu gostaria de saber o que vocês acham que é a cinemática, gente. Vou dar um tempinho para vocês aí. É uma área muito importante para a gente estar podendo entender tudo isso daqui. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que, digamos o seguinte, eu acho que para não estar fazendo o que... não sei. É bem estranho esse nome, cinemática, com certeza. Mas vamos lá, então. Acho que não vai dar muito tempo para o pessoal ainda responder, mas vamos lá. Algo envolvido com movimento? Isso, também, com certeza. Algo envolvido com movimento, certo? Então, vou explicar para vocês de uma maneira o seguinte. Notem o nome cinemática, certo? Dentro desse nome tem um nome chamado, tem um cinema aí, cinema, né? Obviamente, todo mundo aqui sabe, cinema, legal, lugar onde a gente vai ver filmes. Legal, beleza, certo? E o que é um filme? O filme, ele é basicamente um sequenciamento de imagens que fazem com que nós tenhamos a impressão de movimento, que é a palavra fundamental, né? Como foi o caso da nossa amiga ali que falou, né? Que falou ali, agora eu esqueci o nome dela, perdão até. Mas o que acontece? A cinemática, ela tem a ver com o movimento. Porém, ela visa estudar o movimento em si e não aquilo que origina ele, certo? Porque aquilo que origina ele vai ser a dinâmica, que vocês vão ver com o Luiz aí e com o Miguel, eu acho, né? Então, como aqui a gente não está pouco se importando para a origem desse movimento, certo? Basicamente, a gente vai focar no ato em que ele está acontecendo, na sua forma em si, certo? Então, basicamente, a cinemática
Trata-se da área da física que visa estudar o comportamento material do movimento em si, desprezando os fatores que o originam. Tudo bem, galera? Certo? Acho que por enquanto aqui não temos muita dúvida, certo? Que aqui estamos conceituando, né? Estamos ajeitando a bagunça aqui, certo? Então vamos para o próximo slide, que a gente vai entender os conceitos fundamentais no que tange a essa área da cinemática. Galera, a gente tem que entender alguns certos pontos, alguns conceitos que são muito usados, né, para a gente estar entendendo as questões de física, tanto de outros vestibulares quanto do Enem, certo? Que é a definição de ponto material, corpo extenso, certo? O referencial, que é o mais importante aqui, que eu já vou comentar com vocês, né? E a determinação da posição de um móvel, certo? Vamos começar o ponto material. O ponto material, na verdade, ele é vamos dizer, ele é o objeto nosso de estudo que vai estar, nesse caso, em movimento, só que as dimensões dele não me interessam, certo? As dimensões dele não fazem muita diferença no momento em que eu estaria estudando esse movimento em si, certo? Por exemplo, o que a gente ocorre numa viagem de carro, certo? Tá, um carro está viajando de lá, vamos dizer, de São Paulo para o Rio de Janeiro, certo? Ele está percorrendo tudo isso, ele está percorrendo em torno de 500 quilômetros de distância de uma cidade para outra, certo? Só que o tamanho desse carro vai me importar? Não, ele está se movimentando, tudo certinho, beleza, ele tem as dimensões dele, mas para aquele momento não é interessante, não é necessário saber a questão do ponto, as dimensões desse ponto, diferentemente do corpo extenso, né? Em que a gente tem um corpo de dimensões fixas que deverão ser consideradas em meio ao estudo do fenômeno, certo? Como que a gente vê isso aplicando no nosso dia a dia? Quando a gente tem que ultrapassar um caminhão, sabe aquele bitrenzão, né? Um bitrem enorme, né? Que carrega tora, sabe? Aquele caminhão grande, grande mesmo. Você vê que alguns deles, eles têm um aviso na traseira deles apontando o seguinte: aviso, veículo longo, comprimento 40, 50 metros, né? Aí vai ser interessante porque eu vou ter que adicionar uma velocidade a esse carro, certo? Uma determinada velocidade a esse carro, com que eu possa ultrapassar de maneira segura um caminhão, certo? Claro, pela outra pista, né? Lembrando que eu vou ter que percorrer um determinado trecho, lembrando que esse caminhão vai estar em movimento. Nossa, Rafael, que confuso. Mas é basicamente isso. É como se você... que nesse caso, existe essa situação, é necessário que eu conheça o comprimento do caminhão para que eu consiga ter uma noção de tempo, de uma abordagem mais segura. Aqui no início, certo? Essa primeira aula é a aula que a gente vai estar entendendo os conceitos fundamentais. A gente não vai estar tratando, né, isso mais a fundo. A gente vai tratar isso mais ou menos na aula, acho que em movimento acelerado, certo? MRUV. Né? Vocês vão ver como que isso é importante, como que é interessante você conhecer o corpo extenso. Se eu estou engano, também na parte de movimento uniforme a gente vai ver, mas aqui a gente está basicamente introduzindo a cinemática a vocês, certo? E nós vamos definir alguns conceitos que são muito utilizados nessa área da física, certo? Outra coisa, temos o referencial. Galera, o referencial, eu ouso dizer que ele é o critério mais importante para você não só analisar a cinemática, mas eu acho que, vamos dizer, 80%, 90% do estudo da física em si, certo? Por quê? O movimento, ele é um fenômeno fundamentalmente relativo. O que quer dizer isso? Vai depender do meu ponto de vista. A minha interpretação aqui vai ser diferente, por exemplo, do Luiz que está assistindo aqui, certo? De vocês que estão assistindo aqui, certo? Isso vai... porque existem alguns certos momentos que existem outros critérios, certo? Que a gente vai ver isso na questão do movimento, do repouso, na direção do nosso movimento, certo? Então, a gente tem que ter noção que ela depende de um ponto de vista. Como que isso pode ser abordado? Ele pode ser abordado como referencial de movimento, certo? Ponto de vista de movimento, ou até uma palavra que é mais antiga ainda, certo? Relatividade do movimento também. E outra que é mais antiga ainda, que eu acho que ninguém lembra, é reciprocidade do movimento. É muito antigo, bem mais antigo, só que faz tempo que eu não vejo abordar dessa maneira, certo? Mas, Rafael, como que funciona isso na prática? Beleza, vamos apresentar aqui o nosso amigo Pintinho, certo? O Fred, eu chamei ele de Fred, certo?
E basicamente o que eu vou fazer? Eu vou mover esse pintinho da minha direita para a esquerda, certo? Para vocês, eu acho que a imagem está invertida, certo? Vocês estão vendo ele se movendo da esquerda para a direita. Olha como já mudou a interpretação, certo? Da maneira como vocês estão vendo isso qualitativamente, certo? Quando a gente for colocar no aspecto matemático, o ponto de vista deve também ser considerado. Mas é que tá. Beleza. Agora eu vou me virar aqui, certo? E eu estou com o pintinho aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mover ele da minha direita para a minha esquerda. Mas percebam, da minha direita, para mim, o pintinho está se movendo da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas para vocês, ele está se aproximando de vocês, aí da câmera, e está afastando da câmera. Certo? Então percebam como que muda a interpretação de vista. Certo? Isso vai nos importar bastante, principalmente na questão do... quando a gente tiver que determinar a trajetória de movimento. É o que acontece no caso quando um avião, ele solta uma carga, certo? Por exemplo, imagine que você está num avião e ele vai soltar uma carga, certo? Só que o que acontece? Para você, a carga está caindo em linha reta. Mas para quem está observando, por exemplo, da lateral, essa carga ela está caindo de maneira parabólica. Vocês vão ver isso eu acho que vai ter a parte de lançamento oblíquo, ele cai de forma oblíqua, parabólica, certo? Então você percebe como que tem até uma questão no material de vocês que eu coloco, que vai pedir que vocês abordem isso, que vocês deixem bem claro, certo? E também no cálculo. No cálculo ele vai servir muito porque, embora não existam, a gente vai ver as grandezas de espaço, embora não exista espaço negativo, certo? Embora não exista, distância negativa, ela é uma grandeza em tese absoluta para física, certo? Se eu determino um ponto como meu inicial de trajetória, certo? O que é assim? O ponto do momento, né? O ponto em que meu movimento vai estar começando. E daqui para cá, certo? Daqui para cá, da minha direita, acho que para vocês da esquerda, para vocês aqui, certo? Da minha direita aqui, eu estou determinando como o meu sentido positivo. Daqui para a esquerda, eu estou determinando como o meu sentido negativo, certo? Se meu pintinho mover, sei lá, 2 centímetros para a minha direita, ele vai se mover mais 2 centímetros. Se ele se mover mais 2 centímetros para a esquerda, ele vai se mover menos 2 centímetros, certo? Isso vai aparecer nas grandezas de espaço, principalmente variação de espaço e tempo. Não, perdão, tempo não. Variação de espaço e velocidade, ok? O tempo ele é absoluto, o tempo não tem negativo, ele não é relativo. Certo? Eu vou dar uma aprofundada no nosso próximo slide, quando a gente for ver, quando a gente vai definir o que é movimento e o que é repouso, certo? Determinação da posição de um móvel, ela é fornecida através de suas coordenadas no plano 3D em relação ao referencial escolhido, certo? Então, que nem eu falo, é que nem a primeira parte da minha aula, certo? Da aula aqui, certo? Se eu falei o seguinte, que o meu sentido para minha direita, certo? Aqui o meu pintinho está se movendo, certo? O Fred está se movendo 2 centímetros da minha direita, certo? Eu estou dizendo que ele está no marco 2 centímetros, né, do ponto de referência que eu escolhi. Como que a gente vê isso na prática mesmo? Note que quando a gente está na estrada, existem algumas placonas que demonstram o quilômetro da rodovia. O que é isso aí? Quer dizer que é o seguinte, a rodovia, ela tem uma origem, certo? Ela origina de um certo lugar, e você vê que tem algumas placas que falam, por exemplo, quilômetro 150 norte, quilômetro 151 norte. Aquilo ali é uma referência, certo? Da localização em que você está em relação à origem da rodovia, ok? Então é basicamente a determinação da posição de um móvel. Ele fala, fornecida através das coordenadas no plano 3D. Isso na vida real. Aqui nos exercícios a gente vai fazer as análises de maneira bidimensional, certo? Ou bidimensional ou até unidimensional, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, enfim. A gente vai estar vendo isso nos exercícios, certo? Então aqui a gente vai voltar um pouquinho para aquele conceito da relatividade do movimento, né? Quando a gente explicar repouso e movimento. Para a física, certo? O movimento ele é definido para todo o corpo que possui fundamentalmente velocidade. Se ele possui velocidade, ele necessariamente está em movimento. Se a velocidade dele é igual a 0, certo? Ele necessariamente está em repouso, certo? Porém,
essa interpretação do que está em movimento, o que está em repouso, o que tem velocidade e o que não tem velocidade, ela também é relativa, certo? Como que acontece isso? Tá, vamos lá. Você está no carro, você está viajando, certo? Você está no banco passageiro, tá a sua mãe, seu pai dirigindo do lado de você, certo? E você olha a rodovia, você olha a paisagem ao seu redor, certo? E você percebe que ela está se movimentando, a paisagem. A paisagem está se movimentando, ela está dando um sequenciamento, você percebe, você tem essa sensação de movimento da paisagem, certo? Eu posso dizer que a paisagem está em movimento em relação ao carro? Nossa, Rafael, que absurdo. Como assim? A paisagem? A paisagem está parada lá, está parado. É eu que estou em movimento. Não, tá certo. Eu posso dizer eu posso dizer sim que em relação ao carro, a minha paisagem está em movimento, certo? E eu, em relação ao carro, você está andando no meio do carro? Você está, sei lá, fazendo cambalhota? Você está dando mortal? Não, você está parado, você está sentado. Então eu posso dizer que em relação ao carro, eu estou em repouso, certo? Agora, e se eu mudar o meu referencial? E se eu colocar uma pessoa, certo, nessa paisagem, né? Uma pessoa parada nessa paisagem? Ela, em relação a paisagem em relação a essa pessoa que está, né, parada na beira da pista, na beirada da estrada, certo? Ela está em repouso, certo? A paisagem está em repouso, mas o carro, em relação a ela, está em movimento. Então, eu posso sim falar, é errôneo, vamos dizer, é equivocado eu dizer, o carro está em movimento porque ele, né, óbvio, ele está em movimento. Não, eu tenho que dar o meu referencial, eu tenho que falar da onde eu estou vendo. Não, eu aqui falando, da onde eu estou, aqui o carro está em movimento. Em relação a mim, o carro está em movimento, certo? Em relação ao carro, eu estou em movimento. Então, vocês percebem como que o movimento ele é relativo, ele é fundamentalmente relativo. Essa coisa é uma das coisas mais importantes para a gente estar podendo entender não só a cinemática, mas quase toda a física em si. Tudo bem? Trajetória, né? Vamos só dar uma revisada aqui, só para complementar, certo? Repouso e movimento é um conceito relativo, vai depender do ponto de vista. Matematicamente falando, certo? Possui velocidade. Ele possui velocidade. A velocidade é diferente de zero, né? Em repouso, velocidade igual a zero. Se no exercício ele falar o móvel inicialmente encontra-se em repouso, você já tem a velocidade inicial, que é zero. Acabou, certo? Trajetória. Trajetória é, na verdade, o conjunto de posições ocupadas no decorrer do tempo, certo? Basicamente, ele se trata, explicando, vamos dizer, meio porcamente, significa a maneira como esses pontos em que o corpo vai se ocupando, certo? Estão dispostos no espaço. Como assim? Se esse pintinho se move da direita para a esquerda de forma retilínea, certo? Por exemplo, daqui eu aponto meu local 0 e daqui eu aponto meu local 10 centímetros, por exemplo. Se ele for daqui para cá diretamente, certo? A minha trajetória ela está sendo retilínea. Agora, e se meu pintinho percorrer um percurso totalmente sinuoso, certo? Um percurso em S, mas ele chegou no mesmo local. Porém, nesse caso, a distância é um pouco diferente. Vocês vão entender um pouco sobre... Na verdade, isso entra até um pouquinho na questão da cinemática vetorial. Vocês vão ver vetores, isso daí, mais para frente. Vocês vão ver a diferença entre deslocamento vetorial e deslocamento escalar. Aqui, a gente está explicando do deslocamento escalar. Aqui, só o valor importa. Só o número importa, basicamente. Tudo bem? O número e o sinal. Certo? Então, isso é a trajetória. A forma como que as posições ocupadas pelo corpo estão dispostas no espaço. Tudo bem? Agora a gente vai começar Vamos começar as letras esquisitas que você vê em fórmula de física, né? Aquela coisa toda que você fica perdido, que você fica... Senhor do céu, o que é isso? Por que tem um S? Eu não sei somar um S com 5. Calma. Certo? Espaço de um móvel. O espaço, ele é medido ao longo de sua trajetória, dado que eu determino a sua origem. No Sistema Internacional de Unidades, que serve para padronizar as unidades de medida que a gente vai usar para todas as grandezas existentes na natureza, certo? Ou quase, né? Vamos dizer, digamos que existem
uma infinidade de grandezas da natureza e o ser humano ainda não descobriu, mas pelo menos as mais conhecidas, elas possuem unidades medidas que servem para ser padronizadas, certo? De forma que você, digamos, ofereça uma praticidade para uma avaliação em outro lugar. Por exemplo, eu quero mandar um relatório aqui de um objeto se movimentando para o Japão, certo? Eu utilizo, por exemplo, quilômetros. O Japão, sei lá, utiliza metros. Então, eu tenho que, certo? O Japão utiliza metros, ele utiliza o sistema internacional. Para eu poder deixar tudo isso claro, eu tenho que transformar tudo em sistema internacional. Qual o caso mais famoso? United States, Estados Unidos, que inventa um monte de... Estados Unidos, Inglaterra, que inventa um monte de moda com sistema de medida. Aqui utilizamos, por exemplo, quilômetros por hora. Lá eles usam milhas por hora, certo? Se eu quero mandar tudo para uma estação internacional, para algum outro local, eu tenho que deixar em metros por segundo, certo? Então, o espaço de um móvel ele é medido em metros. Tenham noção disso aqui, metros. Metros é a medida no sistema internacional, certo? Matematicamente, olha brasileiro pagando pau de gringo de novo. Matematicamente, representado pela letra S, certo? S de space, né? Space. Então, toda vez que a gente coloca um S, a gente está se referindo a espaço, ok? E aí a gente vai entrar na nossa primeira coisinha estranha, que é a variação do espaço, que é esse triângulo S aí, que é igual a S2 menos S1. O que é isso? É coraçãozinho menos Samsung S1? Não, certo? Variação do espaço é igual a delta S. Esse triângulozinho é uma letra grega chamada delta, certo? Em seu formato maiúsculo, certo? Na física, ela significa variação. Na matemática, ela pode significar o discriminante, né? O delta da equação do segundo grau, né? Ou, se não me engano, eu já vi em alguns lugares utilizar como determinante. Tanto faz. Deixa lá para os tios da matemática, deixa para o tio Josman lá que vai explicar para vocês, certo? Mas, basicamente, ΔS significa variação de espaço. O que a gente pega? A gente vai pegar o espaço final, certo? Digamos, meu pintinho veio de 0 até 4, até o 4 centímetros, até o marco 4 centímetros, certo? Qual é a posição final dele? 4. Qual a posição inicial? 0. Portanto, 4 menos 0, que é o final menos inicial, é igual a 4 centímetros de variação. Agora, note-se o seguinte, imagine que meu pint... Agora, olha que a gente já vai apresentar como o conceito da relatividade do movimento, certo? Eu vou pegar uma régua aqui, eu tenho uma régua, certo? Né? E daqui eu vou colocar no 0 centímetros, certo? No 0 centímetros, e vou fazer ele se mover até o 6. Beleza, minha variação foi de 6 menos 0, 6. Ele andou 6 centímetros. Agora, se eu tirar do 6 e ir até o 14, certo? Foi 6 de novo? Não, a minha variação, né, é o final menos a inicial. Se eu estou saindo do 6 e indo para o 14, certo? Espaço final, 14, espaço inicial, 6. 14 menos 6, 8 centímetros de variação de espaço. Ou seja, 8 centímetros do quanto ele andou, certo? Fundamental a gente entender isso aí. Agora vamos agora complicar um pouco a vida de vocês. Se foi do 15, ele está aqui na posição 15, certo? E ele voltou para o 10. Aí que tá, qual que é a variação? Bom, se ele foi do 15 e foi para o 10, beleza, ele andou 5 centímetros, certo? Ok, ele andou 5 centímetros. Porém, como ele está indo contra a minha trajetória, lembre-se que eu estou estipulando que a minha variação positiva está indo do 0 para o 20, certo? No meu caso aqui, da minha esquerda para a direita, para vocês, da direita para a esquerda, certo? Então, se eu estou indo aqui até aqui, estou determinando que a minha variação é positiva, certo? E como ele foi do 15 até o 10, ele andou para a esquerda, certo? A minha variação vai ser negativa. Ué, mas como assim? Como se deve espaço? Não, não é que você deve espaço. O sinal de menos significa basicamente que você está andando contra a orientação que você estipulou para a trajetória. Tudo bem? Para o sentido da trajetória. Certo? E na velocidade a gente vai ver isso aí também. Na verdade, se você se desloca, sei lá, 2 centímetros por segundo para a direita,
certo? Logo, velocidade é igual a mais 2 centímetros por segundo. Ele está indo a favor da minha trajetória. Agora, se ele estiver indo a menos 2 centímetros por segundo, quer dizer que ele está indo contra a orientação da minha trajetória. Ele está indo, o sentido dele, no caso, está sendo contra aquilo que eu estipulei para poder analisar. Tudo bem? Galera, sobre isso, a gente vai chegar num conceito primordial, né? Que a gente, numa grandeza primordial, que é a velocidade, galera. Certo? A velocidade, existem 2 conceitos de velocidade aqui, certo? Eu vou explicar, eu já vou entrar no conceito que importa, mas antes eu tenho que dar a contextualização, certo? De uma velocidade estranha aqui, que vocês não vão usar, mas vocês vão entender onde ela entra nisso tudo. Tudo certo? Então, beleza. Existem dois tipos de velocidade. A velocidade média e a velocidade instantânea. Lembrando que essas duas velocidades elas são escalares. Ok? Vamos começar primeiro com a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade que eu meço, vamos dizer, na iminência do movimento. Como assim? Eu vou estar pegando, sei lá, o tempo, 2 segundos, certo? Mas aquele tempo cravado, 2 segundos. Quero saber qual que é a velocidade dele. A velocidade dele nesse tempo é igual a 10 metros por segundo, por exemplo. Ou seja, é a velocidade daquele corpo naquele momento. 10 metros por segundo. A gente mede isso por uma expressão muito chata, mas fiquem tranquilos, eu só estou mostrando para vocês que ela existe e por isso vocês vão entender por que velocidade média. A minha velocidade instantânea, como vocês estão vendo aí em vermelho, certo? Com a minha letra horrorosa, ela é igual ao limite, certo? Com meu ΔT tendendo a 0, da minha variação do espaço sobre a minha variação do tempo. Nossa, Rafael, que coisa mais estranha. Fique tranquilo, isso não cai, vocês não precisam saber limite. Limite é curso superior, deixa aí com o Luiz, Gustavo, com o Luiz, Gustavo, com o Miguel, eles que entendem disso aí, certo? Mas a gente não vai usar isso aqui, no vestibular não vai cobrar isso daqui, certo? Ele basicamente vai cobrar uma coisa mais tranquilinha, que é a velocidade média. O que é a velocidade média? A velocidade média, ela é basicamente uma velocidade que eu estipulo de forma média, certo? Baseando-se em quanto tempo eu demorei para poder, sei lá, percorrer 10 metros, certo? Então, digamos o seguinte, que, né, deixa eu só apagar aqui, digamos que, por exemplo, eu esteja indo de Buri até Campina do Monte Alegre. Acho que de Buri até Campina do Monte Alegre dá mais ou menos uns 32 quilômetros, certo? Vamos aproximar para 30 quilômetros, ok? E para eu chegar em Campina do Monte Alegre, por exemplo, eu demoro 30 minutos, meia hora, né? Não, vamos lá, 1 hora. Digamos que eu demoro 1 hora para chegar em Campina do Monte Alegre, certo? De Buri para Campina do Monte Alegre. Então, se a minha distância entre Buri, que é basicamente a minha variação de espaço, quando eu estou estipulando que Buri é a minha origem, certo? Para poder analisar. Quando eu estou analisando, digamos que se de Buri para Campina do Monte Alegre são 30 quilômetros, e, por exemplo, eu demoro 1 hora para chegar em Campina do Monte Alegre, então minha variação de tempo foi de 1 hora, ok? Foi de 1 hora, né? Qual que é a minha velocidade? A minha velocidade média ela é basicamente eu dividir o espaço pelo tempo, a minha variação de espaço pela minha variação de tempo. Então, vamos lá. Minha velocidade é igual a média, ela é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Certo? Então, aí que tá. 30 km, né? Deixa eu melhorar esse... Meu Deus do céu. Deixa eu melhorar isso aqui. 30 km, eu percorri 30 km em 1 hora. 30 km em 1 hora. Isso significa que a minha velocidade é de 30 km por hora. Ou seja, em 1 hora, eu movimento 30 km com essa mesma velocidade. Porém, eu posso afirmar necessariamente que eu mantive essa velocidade a todo momento? Não. Ela é uma média das velocidades, certo? Se eu demorei 1 hora para percorrer 30 km, a minha velocidade média é de 30 km por hora.
Tem um exercíciozinho aqui que dá para passar para vocês para poderem introduzir isso aqui, certo? Que é o seguinte, peraí, deixa eu só... Eu vou puxar aqui o exercício. Tá aqui, ó. Esse exercício é bem legal, um exercício aqui que tá no... Certo? Que eu peguei, certo? E a gente vai fazer esse exercício juntos, ok? Um cruzeiro transcontinental saiu de Siracusa, uma cidade da região da Sicília, na Itália, para percorrer toda a costa do mar Mediterrâneo. Depois de 11 dias de viagem, ele atraca em Catânia, uma cidade italiana, a 67,2 km de Siracusa, 67,2 quilômetros de Siracusa. Qual é o deslocamento total do navio após todos esses dias? Certo? Então, basicamente, a letra A, ele quer o deslocamento. O deslocamento também pode ser delta S, pode ser tanto variação de espaço quanto deslocamento, tudo bem? Então, se ele fala que saiu de Siracusa, foi para Catânia, e essas duas cidades ficam a 67,2 quilômetros, uma entre a outra, a minha variação de espaço foi de... A minha variação de espaço foi de 67,2 quilômetros. Beleza, de boa. Eu fui de um lugar para o outro, certo? Eu variei meu espaço em 67,2 quilômetros. Ok? Letra B. Utilizando os dados apresentados, calcule a velocidade média do navio em quilômetro por dia. Podemos dizer com certeza que essa foi a velocidade do navio durante todo esse percurso? Por quê? Certo? Então vamos lá. Ele falou para a gente medir em quilômetros por dia, certo? Então eu tenho o tempo meu, que foi 11 dias. Eu tenho a minha distância, que foi 67,2 quilômetros. Basta colocarmos tudo isso na fórmula da velocidade média. Velocidade média, certo? Vou colocar aqui de maneira bem direta, ok? Eu acredito que vocês já... vou colocar mais uma vez, certo? Mas daqui para frente, eu vou evitar de colocar ΔS sobre ΔT para que a gente consiga ter uma aula mais dinâmica, mais rápida, que vocês já peguem bem isso daí. Essa é a fórmula mais famosa da física e vocês têm que saber, certo? Desculpa, vai ter que ser isso aí, certo? Então aqui vamos lá, ΔS, meu deslocamento, sobre meu ΔT, certo? Então vou pegar meu 67,2 dividido por 11. Certo? Fazendo as contas aqui, 67,2 dividido por 11, isso dá 6,1, dá em torno de 6,1 quilômetros por dia. Lembre-se que a minha unidade de medida, ela está em quilômetro por dia, certo? Então, basicamente isso. É dessa forma como a gente vai estar tratando tudo isso daqui, certo? Colocando a minha distância embaixo, a minha distância em cima e meu tempo embaixo, certo? Ou seja, em um dia, certo? Em um dia passando, dado que esse meu barco está em movimento, ele percorre 6,1 quilômetros, ok? Essa é a interpretação da unidade de medida. Bom, agora digamos o seguinte. Se eu tenho se eu estou andando, certo? Eu estou indo, por exemplo, eu estou andando de carro em uma... Eu estaria andando 36 quilômetros, né? Por exemplo, tem 36 quilômetros que eu vou, sei lá, por exemplo, de uma cidade A a B, certo? E eu demoro 2 horas. 2 horas para poder estar... 1 hora, perdão. 1 hora para poder estar percorrendo tudo isso. Então, meu ΔT, vou dizer que é de 1 hora. Determine a velocidade em unidades do SI desse veículo. Tá, Rafael, vou aplicar então, beleza. Tá, velocidade é igual a 36 sobre 1 hora, ok? Distância sobre tempo. Beleza, aprendi isso. 36 km por hora é minha velocidade média. Acertei, beleza. Errou. Por quê? Ele sai pedido em unidades do SI. No Sistema Internacional de Unidades, a medida para velocidade é metros por segundo. Metros por segundo. Lembre-se disso.
E aqui está em quilômetros por hora, certo? Então, eu vou ter que converter. Como que a gente faz para converter isso tudo, certo? Como basicamente vai fazer para converter? Existe um macete que vocês vão usar, que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão aprender, vocês vão usar direto, mas eu vou explicar de onde veio esse macete, ok? Deixa eu puxar uma outra página aqui. Concordam comigo que 1 quilômetro, quilo, quer dizer 1000, ok? Para várias grandezas, vocês vão ver os submúltiplos. Quilo significa 1000. Então, 1 quilômetro significa 1000 metros. Ok? Beleza. 1000 metros. Tá vendo por aqui? Agora já tá dando, já tá terminando já a aula, tá? Acho que, se não me engano, começou às 7h30. Acho que dá para pegar um pouquinho. Depois, Luiz, dá para pegar um pouquinho? Mais uns 10 minutos? É que tem o intervalo deles, né, Rafa? Ai, senhor do céu. Você que sabe, Então, qualquer coisa a gente resolve isso na próxima aula. Você que manda. não, beleza, então. Então, galera, vamos só deixar eu vou deixar esse macete, certo? Eu vou explicar para vocês na próxima aula, mas é basicamente o seguinte: toda vez que você quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo, o que vamos fazer, certo? De quilômetro por hora para metro por segundo. Eu vou escrever duas setinhas. Toda vez que a minha velocidade estiver em quilômetro por hora, eu vou passar para metro por segundo, eu vou dividir o resultado dessa velocidade por 3,6. E toda vez que eu passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu irei multiplicar o resultado que eu obtive por 3,6. Certo? Então, basicamente isso. Então, beleza, eu vou deixar isso anotado, esse macetezinho anotado para você. Anota esse macetezinho, se vocês puderem, tirem um print da tela aqui. Tudo bem? Que ele vai ser muito importante para a gente estar podendo realizar os outros exercícios. Vai existir, na próxima aula, eu vou continuar, tem uma coisinha a mais que eu tenho que explicar aqui sobre velocidade média calculando em relação às outras velocidades, mas por hoje é só, galera, tá? Eu disponibilizei uma lista de exercício, certo? Já passei lá no Drive, acho que eles vão passar lá no Classroom, ou vocês veem no próprio Drive também, né? Qualquer coisa, mandem pelo formulário de dúvidas, certo? Ou mandem as dúvidas também no meu telefone, eu acho que eles vão disponibilizar um telefone para você, certo? E é isso, ok? Estarei finalizando a aula, né, já, para não pegar muito o intervalo de vocês, certo? E eu agradeço, espero que vocês tenham compreendido bem. Não sei se vocês tiveram muitas dúvidas, vocês entenderam bem o que eu quis passar inicialmente. Desculpe se foi muito corrido, mas por conta do tempo e pouco e ainda falta coisa para explicar, ok? Então, quero que vocês deixem um depoimento de vocês se vocês possuem alguma dúvida para eu estar podendo responder, ok? Beleza? Poderiam deixar acho que no formulário de dúvidas para poderem responder. Tudo bem? Galera, boa noite para vocês, certo? Boa aula. Ficou tudo bem claro? Que bom, que bom. Graças a Deus, Sofia, certo? Boa noite para vocês, certo? Então, tem uma boa aula para vocês. Acho que vocês vão ter mais 2 aulas, certo? E bom descanso, certo? Opa, M. Campos levantou a mão. Acho que ela está precisando de... Pode responder, M. Vocês conseguem me ouvir? É porque tá no Bluetooth, então eu não sei. Consigo. Tá. O meu notebook descarregou bem na hora que você estava explicando a última coisa aqui que você colocou aqui, os negócios. E aí eu tava tentando arrumar e não tava saindo som. É porque eu tô com o notebook, o celular, e não tava saindo som do celular, enfim. Deu uma maior bagunça e eu Tudo não bem. entendi nada aqui. Mas eu vou tentar ver depois, né? A aula tá gravada. Aí depois eu vejo direitinho. Mas eu me buguei nessa parte. Tá bom, então, tudo bem. A última coisa que eu expliquei foi basicamente você saber transformar a unidade de quilômetro por hora em metro por segundo, tudo bem? Foi basicamente isso, é esse macetinho. Acho que não tem mais, então, vou finalizo a aula de hoje aqui, certo? Acho que, não sei se o Luiz vai dar mais alguma contribuição, galera. Depois. Mas pode acabar aí, fica bom. Certo? Então, finalizo a aula, boa noite para vocês, uma boa aula para vocês aí nessa quinta-feira aí. Falou!
Rafa, brigadão pela aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Logo, logo, a gente já vai disponibilizar essa gravação aqui no nosso Classroom, no nosso Drive. Fiquem à vontade para assistir as gravações novamente. Em função disso, mandarem suas dúvidas. Nas próximas aulas, se surgirem dúvidas durante a aula, pode interromper o professor, manda mensagem, abre o microfone e fala. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Eu vi aqui que a gente ainda não tem todos os alunos na nossa sala do Classroom. Então, eu queria reforçar e convidar vocês a entrarem lá. Esse aqui é o nosso código, acessando o Classroom, e esse é o código para vocês entrarem na nossa sala, tá bom? Por enquanto, a gente está fazendo assim. Tem os links também que já mandaram lá no grupo geral. Estou reforçando aqui, tá bom? Não deixem de entrar, pessoal, nas outras salas das outras matérias também, beleza? Senão vocês vão acabar perdendo aí o acompanhamento dos avisos e etc. Então é isso, galera. A gente fica no aguardo aí. Vocês entrarem na sala que ainda falta. Quem já entrou, muito obrigado. Até a aula que vem. E aí, logo, logo, a gente se vê também aí, os próximos professores falando com vocês. A aula que vem ainda é o Rafa, né, Rafa? Acabar esses conteúdos iniciais. Mas as dúvidas em geral, pessoal, podem ir mandando que nós todos vamos dando um jeito nisso aí, beleza? Queria desejar aí um bom último dia da primeira semana para vocês. Boas próximas 2 aulas. E é isso aí, galera. Aproveitem ao máximo o cursinho, beleza? Falou, pessoal. Um abraço. Boa noite. Falou, galera. Boa noite para vocês aí. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau, pessoal. Falou, boa noite. Valeu, galera. Até mais.